Parece que deu uma esquentada no clima lá no podcast da Gerson Dória Academia, meu consagrado. Isso mesmo. Pra você que não sabe, o Mestre Dória tem um podcast chamado Old School Strandcast, que é o podcast mais old school do Brasil. Nossa, tem o Monstercast. O Monstercast é old school também, mas esse aí, mano, os caras tem história. Se você quiser saber de tudo nos mínimos detalhes de fisiculturismo, até mesmo de outros esportes, Old School Strandcast é o caminho, mano. Inclusive, eu tô até aqui, ó, com a minha camisa Gerson Dória. Se você quiser adquirir a sua, vai lá no perfil da academia, @Gerson Dória, e manda uma mensagem pra eles. E sem mais enrolações, o que aconteceu aqui no podcast? Tava tendo esse podcast com o Renato Venturi e o Enzo Perondini e caiu no assunto de fisiculturismo virou comércio e o clima deu uma esquentada. A gente vai assistir aqui, que eu achei muito interessante esse trecho. Inclusive, eu já assisti esse podcast quase todo, não deu tempo de eu assistir inteiro, mas eu assisti boa parte dele. Se você quiser se aprofundar na história do bodybuilding nacional, vale muito a pena. Sem mais enrolações, vem com o pai. Os caras treinavam, como é que era a filosofia no todo, né? Porque o que me parece que a realidade, principalmente ali dos anos 90, os caras viviam uma atmosfera completamente diferente, né? Que eu acho que nem hoje a gente consegue entender a realidade. E não vive também aqui, entendeu? Não. Que eu acho que aqui o fisiculturismo aqui virou muito mais comércio, tem muito mais a ver com dinheiro do que com essa atmosfera que a gente está falando aqui. É muito mais profundo, Eu colocaria uma dose de comédia e outra de deboche. Aí fica por sua conta. É por minha conta. É por minha conta e risco. Minha conta e risco. Minha conta e risco. Comédia e deboche. Tá? Eu acho que e eu não estou falando da elite, que são pessoas que realmente foram lá e mostraram o seu valor e sabem o que eu estou falando. Eu não estou falando da elite. Eu estou falando do intermediário que só presta um desserviço e toda esse sebo de coach que orbita esses coitados que ficam na mão dessa gente. Não, e aí Isso mesmo. a gente tem essa questão, por exemplo, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? O cara, ele tem um nível de autoridade, uma autoridade que ele construiu na internet, querendo ou não, ele tem muito mais voz que nós, por exemplo, que temos uma autoridade voltada para o treino. Então esse cara, mesmo não tendo essa capacidade de transmitir uma realidade, mas pelo fato dele ter audiência, dele ser assistido ou mais assistido, ele consegue alcançar pessoas que você não vai alcançar. E eu entendi o que você quis dizer, porque a gente tem a elite e a gente tem uma base intermediária, mas é essa base intermediária que acaba influenciando quem está chegando. E aí quem está chegando acaba sendo influenciado por essa realidade. É por isso que a gente tem a missão de continuar levando esse legado do old school, porque se a gente parar e não fazer, e não falar, e não abrir a boca, o que vai acontecer? Esses caras vão dominar o cenário inteiro. E é importante deixar claro que isso é para ajudar essa geração. Isso é que é não importante. É egoísmo. Não. A nossa vontade, o que eu gostaria é de poder ajudar, trazendo a verdade, derrubando mitos, falácias a respeito do que a gente faz. É para ajudar. A minha postura aqui, quando eu falo certas coisas, é para generalizar uma coisa que está presente. Mas eu quero poder, com isso, ajudar a mostrar a verdade, colocar luz sobre a verdade. Porque eu não sou um cara que vou ficar fazendo palhaçada e piada e quadrinho, esquete de comédiazinha para aparecer. Nós somos de uma época que nós éramos sérios com o que a gente fazia. E eu acho que tem muito para aprender conosco. Eu acho que dava para continuar fazendo o trabalho sério e aparecendo através disso. E tem gente fazendo trabalho sério, não me entenda mal. Isso. Tem muita gente fazendo um trabalho sério. Mas o que é surpreendente é que os que não fazem um trabalho sério estão tendo visibilidade, estão tendo hype, estão ganhando dinheiro. Mas eu só tenho pena de quem é que tá com essa gente. Quem tá consumindo, porque na verdade é uma demanda, né? A gente hoje, ficou escravo do algoritmo, por exemplo, de rede social. E aí o que acontece? Existe uma demanda, um público quer assistir aquilo ali. Porque o conteúdo de hoje, ele é muito mais entretenimento. Então ninguém vai estudar, por exemplo, no Instagram. A galera entra no YouTube muitas vezes para assistir um conteúdo engraçado porque ela quer entretenimento. E aí quem entrega esse valor, entrega se baseando nisso porque dá dinheiro. Talvez se não desse, se as plataformas não pagassem uma grana por conta disso, o conteúdo seria um pouco mais sério. Sabe uma coisa que eu considero um absurdo? Os caras agora estão começando a se injetar no Instagram. Não, que é isso?
Olha, eu vou te falar pra você. Eu mando os vídeos. Posso falar uma coisa Não, pra você? aqui, pá, olha aqui essa agulha tal e assim, pá. Quer dizer, isso é serviço? E o cara fuma um baseado. Isso é certo? Um baseado ao vivo. Porra, cara. Entra embaixo da barra e antes de ser A gente tinha vergonha de dizer que estava fazendo uso de qualquer coisa. Mas claro. Nem podia. Nem E podia. FBB, eu abri a boca uma É, vez, me expulsaram. Você se lembra? Enzo, você se lembra que não se falava em esteroide na Agostinho? Era ético. Não é que era ético, você é preso. Preso. Olha, Tinha policial federal, E- bodybuilder lá no undercover. meio pra pegar os caras. Se escutava a palavra esteroide, ou você falou, escutava a palavra parabolão, ou escutava Pronto. testosterona aquosa, escutar, meu, você vai ser preso. era o tema, o tema era proibido, né? Isso não tô aqui brincando, não tô aqui contando história. Era o que era. A maior dificuldade para os atletas, todos os atletas, Era o uso. era encontrar uma fonte. Era encontrar alguém sério que estivesse negociando aquilo. É. Eu fui preso, né? Lá, Foi lá, preso, Enzo. é mesmo? Conta pra gente, Enzo. também fui preso, mas foi por outra razão. Eu cheguei no aeroporto, eu tinha levado um monte de coisa, né? É verdade. Agora eu me lembrei. Fiquei das 8 da manhã, às 4 horas da tarde numa salinha, meu. Eu fiquei esperando ele chegar e ele Caramba. tinha que ter chego num horário e não chegava. Não chegava. Eu falei, pô, isso não chega. Pronto. O que será que aconteceu? Será que o voo atrasou? O que será que aconteceu? Aí ele veio contar que ele foi preso, né? Preso. Lembrando sempre que o canal é patrocinado pela ciclopl.com. Se você quer adquirir os melhores equipamentos de treinamento, ciclopl.com e usa o cupom MONSTROLândia. Aqui os produtos são de qualidades e tem vários preços. Pô, Augusto Sagrado, tem história aí demais, mano. Acredito que tem muita história aí. Então, se você quiser ver, vai lá no canal da Academia Gerson Dória e assiste esse podcast que tá fera. E caiu nesse assunto aqui, eu decidi gravar esse vídeo porque caiu nesse assunto e eu estudo direto, mano, essas paradas de internet, de comunicação. Por quê? Porque isso aqui é um trabalho, como vocês sabem. Eu considero isso aqui como um trabalho também, né? E eu gosto muito de quando cai nessas conversas de criação de conteúdo, influenciador, e ver essa galera mais velha comentando, mano. É da hora, porque a gente tem dois extremos aqui. Eles mandaram umas indiretas aí. Pra quem que você acha que foi essas indiretas aí que foi citada no podcast? Deixa aí embaixo nos comentários. Desses caras que faz sketch de humor pra chamar a atenção. Vocês sabem, né? Vocês sabem. Não precisa nem entrar muito em detalhe aqui pra saber de quem que eles estão falando. Mas eu quero abordar um ponto. Eu acho muito importante, mano. Eu acho muito importante essa parada que a galera da old school faz. Mas eu também acho muito importante o trampo que os caras mais novos estão fazendo. Lógico, como eu falei, existe dois extremos. Tem o cara old school que ele tá fechado na caverna dele lá e ele não quer compartilhar nada com ninguém. E tem o influenciador que ele só quer compartilhar bosta, mano. Não tá interessado em passar conteúdo de verdade. Então eu acho que existe sim esses dois extremos na internet. Mas como eles citaram aí também, existe o intermediário. O cara que ele tenta tá mais incluído na bolha da internet atual, dessa molecada, mas ao mesmo tempo ele tenta mostrar as coisas lá de trás, da onde surgiram as coisas, como elas foram forjadas, a verdadeira essência da parada, como já dizia o Jorlan, apesar de ter um trecho aí, eu acho que é o Renato Ventura que fala que essa palavra essência já tá saturada, os caras tá usando de modo errado. Vamos usar ela aqui de maneira só pra ilustrar o que a gente tá querendo dizer. Eu acho que tem um intermediário, inclusive eu me enquadro um pouco nesse intermediário. E vocês veem aqui que eu falo de diversas coisas. Eu falo de o mundo maromba, o mundo do fisiculturismo e o mundo do powerlift, dos esportes de força. Pra mim, ao meu ver, esses três universos, eles se conversam. Só que pra um cara mais das antigas, ele já diria que não tem nada a ver. Eu já não enxergo dessa maneira porque o cara, quando ele entra na academia, na cabeça dele ele vai ficar o quê? Forte. Só que na cabeça dele ele também quer ficar musculoso, porque ele acha que ser musculoso e ser forte são duas coisas iguais. E a gente sabe que tem diferença de você ter músculos e ter uma força absurda aí, por exemplo, de um powerlifting ou de um strongman. Só que dá pra você ser os dois? Claro que dá. Dá pra você ser um cara forte e um cara musculoso. Então, na minha cabeça, isso já se conversa. E pros caras um pouco mais antigos, eles não misturam as coisas, não misturam os universos. Aí que eu acho que tá um pouco do erro. Porque se a gente for extremista demais, a gente jamais vai conseguir passar a informação pra frente. Eu comecei a treinar com meus 14 anos de idade. Eu não sou tão old school assim.
Só que quando eu comecei a treinar, a internet estava começando e não tinha ainda conteúdo de fisiculturismo na internet. Não tinha muita gente que falava sobre isso. Na verdade, eu acho que não tinha ninguém, não tinha nem o Scarpelli ainda. Não tinha muito canal sobre essas paradas. E então eu peguei um pouco da época de que você vai aprender com o cara mais forte da sua academia, quando eu comecei. E muitas das vezes, o cara mais forte da academia, ele era esse cara da caverna. Era o cara lá, excluidão, que não queria muito papo, não queria ensinar as outras pessoas. E aí, mano, eu aprendi as coisas meio que na raça. Eu fui um cara que eu fui metendo louco. Eu fui aplicando, entre aspas, coisas em mim mesmo. Já me ferrei com colateral, mas tudo por falta de informação, porque na época, quando eu perguntava, os caras não me ajudavam. Às vezes tinha maluco que até me sacaneava. Eu lembro uma vez, eu era muito magro, né? Eu comecei na musculação por causa do meu peso. Eu era um cara magro, fraco, e eu queria ser forte, na minha cabeça. E aí eu comecei, e eu já fui direto no dono da academia que eu treinava, perguntar o que eu tinha que fazer pra mim ficar forte igual ele. E ele falou que eu tinha que comer. Só que eu falei, comer? Mas como assim? Ele falou, mano, come pra caramba. Come tudo que você vê pela frente. E eu segui esse conselho, e aí eu fui comendo lanche, comendo besteira, comendo uma pá de coisa. No fim eu acabei ficando gordo. Eu não sei se ele falou isso pra mim, porque até mesmo faltava informação pra ele, e na época talvez ele faria isso, só que a genética dele fosse diferente da minha, e pra ele deu certo e pra mim não. Ou se ele falou isso pra me sacanear. Mas eu acabei ficando gordo, e aí eu saí um tempo da academia porque eu tava engordando e não tava ficando musculoso. E depois eu retornei e comecei a arriscar as coisas por mim mesmo. Tipo, em vez de eu comer pra caramba de maneira suja, né, comer besteira, eu comecei a comer limpo, só que comer bastante. E aí eu comecei a encorpar. Então eu meio que fui aprendendo as coisas na tentativa e erro. E aonde eu quero chegar? Eu quero chegar no ponto que hoje em dia tem que ter essa mescla dos dois. Às vezes o cara, para apresentar um conteúdo mais cabeça, ele tem que saber conversar com a galera da nova geração, porque a nova geração é uma geração que tá meio que mal encaminhada. Se você for observar hoje, a gente tá na geração do TikTok, a geração dos 3 minutos. A pessoa não consegue assistir um vídeo que tenha mais de 3 minutos. O moleque vai lá, assistiu, arrasta pra cima. Então, até mesmo a atenção dessas pessoas não são mais a mesma. Então, por exemplo, se a gente pega o Enzo, o Renato Ventura, pra passar um pouco mais de conhecimento de antigamente, talvez se eles só sentassem na frente de uma câmera e começassem a falar, não teria muita audiência, porque a galera de hoje, eles não têm saco pra assistir, mas não porque é um conteúdo chato, e sim porque a galera de hoje, ela é má doutrinada pelas próprias redes sociais, por exemplo, de conteúdo rápido. Você pega o TikTok da vida aí, os shorts, até mesmo o YouTube tá entrando nessa parada aí dos shorts, né? Os shorts é no máximo 1 minuto. A galera quer ficar igual um zumbi ali na frente do celular, arrastando pra cima e consumindo informação, só que nunca se aprofundando em nada. A galera é muito rasa, elas sabem sobre tudo, a molecada de hoje sabem sobre tudo, mas nada com profundidade. É basicamente isso que acontece. E aí, quando você tenta passar um conteúdo mais de valor assim, você tem que usar estratégias para poder prender a atenção desse pessoal. E aí, muitas vezes, vem a sketch, vem essas paradas aí de fazer um conteúdo mais humorístico enquanto tá treinando, só que aí no meio do treino você lança uma parada mais dos tempos das antigas, conta uma história, ensina alguma coisa, e tem que ser assim, porque senão a galera não presta atenção. Mas eu acho muito da hora, mano, ainda ter esse espírito vivo é importante pra gente saber de onde tudo começou, pra gente saber de onde tudo veio, né? Antes de nós, quando tudo era mato, quem trilhou o caminho foi esses caras aí. E se hoje tá acontecendo o que tá acontecendo, é por causa desses caras. A gente não pode negar isso. Muitas das vezes eu acho que eles querem ter voz, só que eles não sabem necessariamente o caminho pra poder abordar esse tipo de assunto. É uma realidade cruel, mas é a verdade. Só que eu quero saber o que você acha, meu consagrado. Deixa a sua opinião aqui embaixo. Inclusive, eu quero mandar um abraço pro Mestre Dória. Tô devendo uma visita lá na academia, e quando eu for lá eu vou mostrar pra vocês o porquê ali é a academia mais old school do Brasil. Ele já me fez o convite tá mais que aceito, só tô me organizando pra poder ir lá, fechou? O vídeo que tá aparecendo pra você aí agora é um vídeo... Mano, não foi combinado isso, mas no vídeo anterior aqui é um vídeo com o Renato Cariani dá um tapão na cara do Cremosinho e fica um clima tenso. Os caras devem estar me odiando agora por estar divulgando isso aqui, mas é o vídeo anterior. Então, se você tá com curiosidade de ver isso, clica aí. Papai Monte, deixando com Deus, um forte abraço, valeu, falou.